aqui é Freitas Júnior. Estamos no canal Freitas Júnior Poeta, esse espaço semanal reservado para falarmos sobre poesia. E hoje no nosso encontro eu quero iniciá-lo recitando um soneto meu chamado Virgem da Alva. Esse soneto faz parte da Bereshit Poética e nele eu disse o seguinte: serena aquela alma ardia, sobre o leito recostada, era a Virgem da Alvorada, cujo vulto resplendia, era a rosa fantasia, sem lamento derramado, era o anjo sem pecado, que nos sonhos me aquecia, era a trilha da virtude, residente em nosso beijo, nesse leito a plenitude da Virgem que tanto almejo, que reproduz a amplitude do poético desejo. Nesse soneto eu falo sobre o amor na sua forma plena, representado em uma virgem, que representa o amor da sua forma poética. Nas dicas de leitura e nos poetas que realmente inspiram, essa semana escolhemos o poeta Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões nasceu em 1524 e morreu em 1580. Ele era um soldado e um poeta português. Ele vivia no palácio e lá ele recitava os seus poemas, o seu lirismo para as damas da nobreza e algumas plebeias também. Ele era caracterizado por participar de muitas confusões. Qualquer coisa ele estava puxando a sua espada. E nisso o rei Dom João III expulsou ele de Portugal e enviou ele para combater os mouros na África. Fala também que em 1549 ele se autoexilou-se na África, em Ceuta, e lá ele foi ferido pelos mouros e perdeu o olho direito. Por essas aventuras amorosas e por muitas vezes ter esses atritos com o rei, surgiu muitas imagens em cima do Luís Vaz de Camões, que aqui no Nordeste ele surge como Camonge, o Camonge que enfrenta o rei. São histórias engraçadas aqui, mas não é sobre isso que falaremos hoje. Então, depois de 1549, quando ele voltou, ele é o período das grandes navegações, ele aproveita aquele momento e compõe os Lusíadas. Os Lusíadas, ele é baseado no classicismo esse que volta-se para os gregos, e nos gregos existiam duas epopeias interessantes. A primeira delas é a Ilíada, que conta a Guerra de Troia, e a segunda epopeia é a Odisseia, que conta o retorno de Odisseus ou Ulisses para sua terra, a ilha de Ítaca. E como estava nesse momento de grandes navegações, que portugueses como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral iam e voltavam para a Índia, e voltavam para Portugal, então ele resolveu fazer essa obra nacional, que vai exaltar esse momento histórico desses navegadores, essas aventuras no mar, assim como Ulisses tem as aventuras dele no mar, em busca da sua amada para voltar para a bela Penélope. Então ele imaginou essas situações dentro da Ilíada, mas não como situações fantasiosas, mas sim um nacionalismo extremo, mostrando a grandiosidade de Portugal. E dentro do classicismo, ele compõe também muitas poesias líricas. E dentro do classicismo, ele retoma para o grego. E é no classicismo que a Europa está vivendo um período que é chamado de Renascimento. Agora vamos entrar para a história. E no Renascimento, tudo foi questionado. O mundo foi questionado, a sociedade é questionada, porque antes do período do Renascimento, tudo era se explicado com o teocentrismo. Deus era o centro de tudo. Então, tudo que acontecia, Deus era o fator determinante. E no Renascimento, o homem passou a ser esse fator determinante. Então, tudo passou a ser questionado a partir do Renascimento. Então, com essa sociedade totalmente questionada, os conceitos que antes eram reais passam a ser questionados através dessa burguesia que ascende politicamente, que vai ascendendo gradativamente. Então,
dentro do classicismo, se influencia muito pelos gregos, que os gregos sempre colocaram a razão acima de tudo. E nesse poema, como esse poema de Luís Vaz de Camões, O Amor ao Fogo que Arde Sem Se Ver, nesse poema ele reflete sobre o amor, mas ele não fala do amor, de estar apaixonado por alguém ou coisa do tipo. Ele fala do amor, conceitos, o que seria o amor. Então lá ele diz o seguinte: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer, mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um nunca se contentar de contente, é cuidar de se ganhar e se perder. É querer estar perto por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como coisa pode ser seu favor nos corações humana amizade, se tão contrário assim é o mesmo amor. Você veja, gente, que aí ele trabalha as antíteses, uma coisa que nós escritores temos que trabalhar muito bem isso também, porque são recursos lindos quando ele diz assim: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, dói e não se sente. Então você veja que as ideias que não batem, né, nessas construções, mas se você for ver o contexto, você vai ter todo sentido. Porque de um lado você tem uma sociedade questionada, conhecimentos que passam a surgir dentro desse período que a gente chama de Idade Moderna. Então tudo que estava na sociedade medieval foi questionado. Então o homem passa a ser o centro e Deus deixa de ser o centro de tudo. Então o homem passa a ser o centro da sua própria vida. Mas, por outro lado, a igreja não aceita essas mudanças. Então, se de um lado você concorda com as ideias humanistas, do outro lado a igreja faz você discordar. Então, dentro de você é um grande conflito. Essas antíteses que está presente no classicismo e também no barroco, vai estar presente nessas construções. É ferida que dói e não se sente. Então, dentro de você acredita que a Terra não é o centro do universo. Mas lá fora você vai ter que concordar, porque de um lado vamos ter a Inquisição, de um lado você pode concordar com as ideias de Lutero aí em 1517. Lembre-se que eu sou historiador, por isso que eu sei o que estou falando aqui nesse momento. Estou dando uma aula de história dentro do meu hobby, que é a poesia. Aí temos Martinho Lutero, que questiona a igreja, questiona os dogmas. Muitas pessoas até concordariam com Lutero dentro dele, mas lá fora ele teria que dizer uma coisa diferente, porque de um lado a gente teria a Inquisição. Então, se você concordasse com Lutero, aí vinha uma fogueirinha assim: ai que calor. Aí você, de repente, você dava aquele conflito. Você, por dentro você concorda, mas nesse momento você tem que ficar com a igreja. Você concorda com o antropocentrismo, mas lá fora você tem que colocar Deus como centro de tudo. Então esses contextos faziam com que o homem da Idade Moderna ele escrevesse esses textos, como Luís Vaz de Camões, com essas antíteses. E esses recursos é muito lindo, muito lindo. Fogo frio, dói não se sente, contentamento descontente. Você diz uma coisa e ao mesmo tempo, como diria Raul Seixas, você diz aquilo que você acabou de dizer. Todo poeta ele tem a sua musa inspiradora, e Luís Vaz de Camões também tinha a sua. O nome dela era Dinamene. Dinamene ela era chinesa e vivia em Portugal. Depois de um desses exílios, quando ele retornou a Portugal, ele imediatamente a procurou e reencontrou seu grande amor, e com o tempo eles foram fazer uma viagem de navio. Mas essa viagem foi trágica, o navio acabou naufragando e Dinamene morreu. Fala a lenda que nesse naufrágio ele conseguiu salvar os Lusíadas. Ele saiu nadando com os Lusíadas na mão.
E depois que ela morreu, ele fez uma poesia lírica muito linda falando sobre ela, que quando a gente olha o poema de cara, quando sabe dessa história, já vê que é ela mesma, a Dinamene, nesses textos. E lá ele diz o seguinte: alma minha, gentil que te partistes, tão cedo dessa vida descontente, repousas lá no céu eternamente, e viveu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subsiste, memória dessa vida se consente, não te esqueça daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que os teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo os meus olhos te levou. Então estamos aqui o lirismo de Luiz Vaz de Camões nessa poesia, e ele mostra esse amor tão sublime, essa saudade. Então muito, muito lindo, vale a pena ver os textos de Luiz Vaz de Camões, vale a pena se inspirar neles, porque eu sempre defendo essa ideia, gente. A gente escreve bem quando lê coisas boas, poetas que valem a pena você se inspirar. Porque muitas pessoas se inspiram em coisas não muito sólidas, então acaba não escrevendo muita coisa. Então eu aconselho quem está escrevendo se inspirar nos clássicos, ver os recursos que eles usam em cada um desses momentos literários, que isso é muito importante. Quando você ler bons escritores, você acaba escrevendo bem. Então eles me inspiram, escrevo algumas coisas parecidas com as coisas que eles escreveram, não fazendo um plágio deles, mas me inspirando de verdade. Então espero que vocês tenham gostado desse segundo encontro e esperamos próxima semana estarmos juntos mais uma vez. Inscreva-se no canal antes de qualquer coisa, deixe o like se realmente gostou, e estamos juntos, estamos fazendo parte dessa família literária, falando sobre poesias e sobre poetas que inspiram. Muito obrigado, até a próxima.